Muito bem, pessoal, vocês já sabem, Christian Horner fora da Red Bull depois de 20 anos de atividades na equipe dos energéticos. O Horner ajudou a colocar o primeiro tijolo na Red Bull, entregou 8 títulos mundiais de pilotos, 6 títulos mundiais de construtores. A Red Bull é o que é hoje por causa do Christian Horner, tanto para o bem quanto para o mal, e é uma equipe que se tornou tão poderosa que passou a Williams em número de vitórias e é a equipe que tem mais vitórias do que a Ferrari dentro dessa janela de 20 anos. Existem estatísticas muito preciosas em relação ao desempenho da Red Bull e todas elas de alguma forma estão relacionadas com o Christian Horner, mas agora ele é passado lá na equipe de energéticos, na equipe que de alguma forma ficou o Helmut Marko lá. Lauren Mackes, espero ter falado o nome dele corretamente, será o novo team principal da Red Bull, enquanto Red Bull, não escolhe alguém para ficar no lugar dele. Nesse vídeo, eu quero falar sobre o futuro, ou melhor, vou me corrigir. O que pode ter acontecido, e aqui eu estou trabalhando com campo de especulação, e o possível futuro de Christian Horner na categoria, se é que ele tem futuro, porque tem alguns problemas aqui que podem resultar numa saída pela esquerda ou pela direita, dependendo da visão de mundo que você tem, do nosso amigo Horner, ou do seu amigo Horner, porque meu amigo ele não é, da categoria máxima do automobilismo. Apenas recapitulando, o Horner já estava meio que na bola da vez da Red Bull, não apenas por causa do Horner Gate. E eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo, porque de alguma forma a saída dele da equipe está relacionada com esse caso, ainda está relacionado com esse caso, porque apesar da própria Red Bull ter passado um pano para tudo isso, a tal funcionária que recebeu o mamilo, a foto do mamilo do Christian Horner, que é uma das coisas mais horrorosas que a gente pode ver na vida, essa funcionária foi para a Justiça Comum e o caso está rolando. Provavelmente as primeiras audiências sobre esse caso lá na Justiça Britânica vão acontecer em 2026. Tem isso também, mas uma coisa fica mais ou menos clara. Para essa demissão do Horner acontecer agora, é porque o GP da Inglaterra foi a última gota d'água. Não podemos nos esquecer que, apesar da origem austríaca, a sede da Red Bull está na Inglaterra. Então, para várias equipes, a corrida em Silverstone é uma corrida doméstica. E em casa, Max Verstappen tem um desempenho pífio, rodando na chuva, com enormes dificuldades para conduzir o carro e termina a prova na 5ª posição, reforçando a ideia de que ele não tem mais chances de conquistar o título de 2025 e ficando atrás de um Nico Hülkenberg com uma Sauber, em um resultado histórico, onde o Hülkenberg finalmente conquista o seu pódio na Fórmula 1, e daquele que para muitos é dito como um aposentado na categoria, Lewis Hamilton na Ferrari, que por sinal, apenas 2 adendos. O Hamilton está alcançando o Charles Leclerc na pontuação e pode terminar o campeonato de 2025 na frente do companheiro de equipe, isso é factível, e que nesse final de semana ele chegou a pedir desculpas sobre algumas coisas que ele disse a respeito da equipe dos energéticos ao longo dos anos, inclusive sugerindo ou recomendando que o Verstappen fosse para a Mercedes, porque lá era um bom ambiente para trabalhar. Agora, pedir desculpas para algumas coisas que a Red Bull fez é pedir desculpas para o Christian Horner de alguma forma. Isso se alinha também com a narrativa de que a Ferrari estaria buscando o Horner para o lugar do Fred Vasseur. Essa é uma das possibilidades que o Horner tem de ir para a Fórmula, ou de futuro para a Fórmula 1, e eu gostaria de falar sobre isso mais adiante no vídeo. Então tá, por que o Horner saiu? Uma das hipóteses é que Max Verstappen, com isso, fica na Red Bull. E muitos entendem, e com uma certa dose de razão, que o grande problema, ou o grande X da questão nesse momento para o Max Verstappen ficar na equipe dos energéticos é justamente o Christian Horner. Desde a morte do Dietrich Mateschitz, espero também ter falado esse nome de forma correta porque é difícil, o Christian Horner com o Helmut Marko entraram em rota de colisão, principalmente porque o Horner decidiu que poderia comprar
a Red Bull Racing do grupo Red Bull sem avisar a ninguém. Esse é o grande ponto de polêmica, esse é o grande ponto de discussão envolvendo Marko e Horner. Desde então, eles racharam, a casinha caiu e Verstappen decidiu ficar do lado de Helmut Marko. Isso também é fato consumado, todo mundo que está no meio sabe disso, todo mundo que é fã da Fórmula 1 também sabe disso, até porque o Verstappen sempre foi bastante vocal na hora de defender o cara que deu a grande oportunidade para ele na Red Bull. Não nos esqueçamos que a família Verstappen tem uma dívida de gratidão com o Helmut Marko, até porque, enquanto ele ainda era um piloto que mal tinha saído das divisões de base, foi o Marko que bancou ele num carro da Toro Rosso, Racing Bulls, enfim, AlphaTauri. Na época era Toro Rosso, depois virou AlphaTauri. Então, essa saída do Horner pode indicar que o Max vai ficar na Red Bull. Ou não, também pode indicar que a casa caiu de vez. E o mais normal, na minha opinião, é que o Verstappen saia da Red Bull e vá para uma outra equipe. Porque sai o Adrian Newey, sai Jonathan Whitley, deve sair o Helmut Marko, se bem que agora, com a saída do Horner, duvido que o Marko saia, o que reforça para muitos a tese de que o Verstappen fique também. Mas é uma casa que está ruindo. É inegável que a Red Bull de 2026 não vai chegar nem perto de ser a Red Bull de 2025, e a Red Bull de 2025 já está bem complicada, está bem capenga. Então, não creio que esse é um movimento inteligente até do Verstappen em permanecer na Red Bull, e acredito mesmo que a cúpula da parte dos energéticos, da grande empresa, que aí tem participação da Tailândia, dos membros tailandeses e também participação dos austríacos, eu não acredito que o board diretivo da Red Bull empresa tenha ficado satisfeito com o fato de que vai perder o melhor piloto da categoria nesse momento, que a equipe Red Bull está uma zona, e aí tem o terceiro fator que pode eventualmente explicar a saída do Horner da Red Bull, que é a volta do Horner Gate. Aquele caso Horner Gate que ficou lá para trás, que ficou esquecido, que a própria Red Bull tentou obliterar a situação, minimizando, afastando a funcionária das suas atividades, minimizando o caso, tentando abafar, tentando colocar panos quentes, mas é como eu disse no começo do vídeo, a funcionária foi para a justiça comum, vai ter audiência sobre o caso no começo de 2026, e a Red Bull pode muito bem ter entendido que não precisava lidar com esse problema agora e nem no futuro, que o mais importante nesse momento para a Red Bull é descolar a imagem do Horner da equipe, até mesmo para não confundirem alhos com bugalhos. E na época, quando a Red Bull relativizou tudo isso, não afastou o Horner para que houvesse as investigações sobre o caso, deu o caso por encerrado sem maiores explicações, aquilo ali já não pegou tão bem para a equipe dos energéticos. Aquilo ali não pegou bem nem mesmo para a empresa Red Bull, que em alguns casos teve o seu filme queimado junto à opinião pública. Eu não estou aqui dizendo que a Red Bull vendeu menos por conta disso, mas que é invariável ou inegável, já que invariável é algo que pode ser um tanto quanto inflexível, mas é inegável que as pessoas, aquelas pessoas que têm bom senso e que têm empatia, não gostaram em nada da postura da Red Bull em ter abafado o caso e mantido o Christian Horner ali. E o quarto motivo pelo qual o Horner pode ter sido expulso, mandado embora, enfim, olha, uma hora a gente se cansa das pessoas, né? E é possível que a Red Bull tenha se cansado do Christian Horner, tenha se cansado dessa persona que o Horner criou, tipo mastermind, gênio do mal, o cara que fica buscando nas outras equipes dúvidas razoáveis sobre performance de carro, as características, performances ou desempenho mais exacerbados em determinadas pistas. Historicamente, o Horner foi para cima de McLaren, Mercedes, de Ferrari, para cima de todo mundo, jogando aquelas dúvidas para que a FIA pudesse analisar o caso e aí chegar em algumas conclusões que horas deram certo, não é mesmo, Ferrari, que teve queda de desempenho por causa do motor manipulado, horas não dão certo, não é mesmo, McLaren, que mesmo com a mudança de monitoramento das asas flexíveis continua andando na frente.
Então, o Horner meio que criou essa persona, que é uma persona um tanto quanto insuportável para muita gente. Muitas pessoas afirmam que o Horner tem esse ar maniqueísta. Acredito que no ambiente doméstico não, mas se a coisa escalou para o ponto dele ter importunado uma funcionária, e assim, foi foi meio chato para Jerry Halliwell, a esposa dele, a ex-Spice Girl, que teve que aparecer no paddock de mãozinha dada com o Horner, teve que dar entrevista para a imprensa dizendo: "Não, meu marido é uma pessoa honesta, tá tudo certo", quando os documentos do Google Drive to Survive do caso Christian Horner mostram que não era bem isso que estava acontecendo. Qual é o possível destino para o Christian Horner? Temos 3 alternativas que estão quicando na bola da Fórmula 1, que a bola da Fórmula 1 está quicando em cima desse cenário. Eu estou me complicando nas palavras, mas tudo bem. Se eu não tropeçar nela, já está de bom tamanho. Um desses destinos, há quem diga que é a Ferrari. E tudo que eu vou falar a partir de agora é puramente especulativo. Pode ser a Ferrari. Tem uma galera que não está gostando do trabalho do Fred Vasseur, e eu acredito que o Vasseur é um bom homem. Os 2 pilotos, tanto o Leclerc quanto o Hamilton, foram publicamente defender o Vasseur, mas sabe como é? Onde há fumaça, há fogo, e mais uma vez foi o Lewis Hamilton, dessa vez no final de semana da Inglaterra, que decidiu acender a faísca, quando ele disse com todas as letras que existem movimentações internas na Ferrari, que ele não poderia falar sobre isso naquele momento, mas que a Ferrari estava se movimentando internamente para realizar mudanças. Não sei se são mudanças sobre o Vasseur, não sei se são mudanças internas, não sei se são mudanças técnicas. Aliás, há quem diga que a Ferrari vai estrear uma nova suspensão traseira no GP da Bélgica, o que é uma mudança técnica importante, é um grande upgrade, mas o todo falatório que se faz a respeito do Fred Vasseur, sobre a falta de resultados que ele está entregando, sobre a responsabilidade que ele tem por ter reconfigurado todo o projeto do carro, que é 99% diferente do carro de 2024. Então, essa altura do campeonato, que não me leva a crer que o Horner, de repente, pode vestir vermelho em um futuro próximo. Sei lá, de repente, 2026? Por que não? Outro destino para o Horner pode ser a Cadillac, uma equipe nova que não tem uma estrutura administrativa e nem uma estrutura técnica 100% definida, que ainda não escolheu os seus pilotos. E assim, a gente pode criticar a pessoa do Christian Horner, a gente pode não ir com a cara dele, a gente pode não chamar ele para um churrasco em casa, mas é inegável que o Horner é minimamente competente para fazer com que uma equipe que está se construindo agora, que está começando agora na categoria, se transforme em uma potência do esporte em um tempo relativamente curto, porque quando o Horner assumiu como team principal na Red Bull, era 2005, e a mesma Red Bull conquista seu primeiro título mundial de pilotos em 2010. Apenas 5 anos e muita grana, obviamente, foram suficientes para que Christian Horner mostrasse a qualidade do seu trabalho como team principal. Não podemos nos esquecer que a Cadillac também tem muita grana. Grana da General Motors, grana da família Andretti. Querendo ou não, isso é verdade. E vai ter grana da Ferrari, se bem que é a Cadillac que vai pagar para ter os motores Ferrari nos primeiros anos, mas de alguma forma vai ter grana da Ferrari, principalmente se a Ferrari colocar um dos seus pilotos como uma das vagas dentro da Cadillac. Então, de repente, o Horner pode voltar para uma estrutura que tem, não digo dinheiro infinito, mas muita grana para poder administrar a vida nos aspectos profissionais. Só não tenta comprar a equipe da família Andretti ou da General Motors, tá, Christian Horner? Se isso acontecer, não tenta nem fazer a oferta. E a terceira possibilidade é a aposentadoria. Não podemos nos esquecer que Horner está na Fórmula 1 há 20 anos, mas nas categorias de base, e aí mais uma prova de competência dele, ele, muito novo, montou uma equipe para administrar, e essa equipe deu a visibilidade, que, além, é claro, da amizade que ele tinha com o Helmut Marko, para garantir a vaga dele como team principal da Red Bull e depois como CEO da Red Bull Racing. Então, de repente, o próprio Horner pode querer tirar um tempo sabático, pode querer descansar um pouco mais, curtir a família, curtir a esposa, curtir os filhos e as filhas,
e com isso ele encerra o seu ciclo na Fórmula 1. Não seria surpreendente se o Christian Horner fizesse isso, apesar de eu entender que, como o cara que estava à frente de uma equipe, ele ainda tem muito a contribuir. Tudo bem, ele se perdeu na Red Bull. Isso é fato. Ele agiu com arrogância e prepotência, menosprezou muita gente por lá e agora ele colhe os frutos disso com essa demissão e com a queda de performance da Red Bull. Tá tudo na conta dele. Tudo que está acontecendo com a Red Bull em 2025 cai nas costas do Christian Horner. Mas parte de mim ainda acredita que esse cara é muito competente, que é um dos melhores da história e que ele poderia ser sim útil em outra equipe. Mas de repente ele pode querer dar aquela pausa, descansar, se aposentar e curtir a vida, porque todo mundo merece, inclusive alguém como Christian Horner, que mostrou mamilo branco para uma funcionária do grupo Red Bull. Algo que causa traumas, algo que faz com que a gente queira queimar as retinas. Mas enfim, a justiça que lide com isso agora. Esse é o cenário de momento, essa é a minha visão ponderada sobre a situação, um vídeo longo, um vídeo mais explicado, mas eu achei que era necessário a gente ter essa conversa para não tratar com essa situação com a bilis, com o fígado, com o rim, sei lá, o órgão interno que você prefere utilizar. É importante que a gente olhe para todos os aspectos da narrativa para estimar todas as possibilidades que estão diante dos nossos olhos, mas que às vezes a gente não consegue enxergar até mesmo pelo calor da emoção, não é mesmo? Então, Christian Horner, de alguma forma, é passado, mas é um passado impressionantemente vitorioso na Red Bull. Espero que a Red Bull tenha tomado a melhor decisão, espero que a Red Bull tenha acertado, porque Christian Horner, por mais competente que seja, garoteou muito, garoteou feio, garoteou rude, e com isso agora é um desempregado na Fórmula 1. Essas são as perspectivas do porquê que o Horner levou um pé na bunda da equipe dos energéticos. Só o futuro vai dizer se tudo o que eu falei está certo ou se eu falei um monte de abobrinha.